Olá, meus queridos nono ano, tudo bem com vocês? Fiquem em casa, tá? Permaneçam em casa. Tô morrendo de saudade, mas é muito importante. Em breve vamos nos encontrar, tá bom? Falando um pouquinho sobre a revisão para a prova, os tópicos de vocês vão ser feitos através do vídeo, né? Espero que gostem. E vamos começar falando sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? A Primeira Guerra Mundial, que foi um conflito sem precedentes até então, de 1914 a 18, tá? E nós vamos observar muitas situações que até então não tinham acontecido no mundo, tá? Mas por que o conflito começou? O conflito vai acontecer, né, da Primeira Guerra, justamente pelos choques imperialistas, né? Países imperialistas começaram a querer mais território que os outros países europeus, tá? Principalmente na África e na Ásia, e isso acabou gerando a Primeira Guerra Mundial, tá? Nós não podemos esquecer de forma alguma a presença da Alemanha e da Itália, né? Esses dois países demoraram para fazer suas unificações, né? Então demoraram para se tornar estados-nações, tá? E aí com isso eles se sentiram preteridos nessa busca por novos territórios, tá? Então uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi sem dúvida esses choques imperialistas e sem dúvida a Alemanha e a Itália que se sentiram rejeitadas no processo. Nós falamos quando começou os motivos, é importante também falar do Tratado de Versalhes quando termina a guerra, né? O que acontece? A Alemanha vai sair, né, derrotada e é forçada a assinar o Tratado de Versalhes, que a culpabiliza, né? Coloca a culpa praticamente toda da guerra em cima da Alemanha, tá? Bom, depois nós vamos ter, interessante aqui falar já vem pro Brasil, né, na prova de vocês, tá? Na Primeira República, então é interessante estudar como se deu, tem um texto falando da Primeira República, a República Velha, né, que começa em 1889 e vai até a Revolução de 1930. Então são dois períodos aí. Nós temos a República da Espada, né, logo no início, dois militares governam o Brasil, e depois nós temos a República das Oligarquias, a República do Café com Leite, tá? Qualquer dúvida nesse sentido podem entrar em contato comigo, tá? Mas essas oligarquias rurais é muito interessante lembrar que o que é oligarquia, tá? Oligarquia é governo de poucos ou governo de um grupo, tá? E esse grupo comandava o Brasil era a oligarquia cafeeira. E a política do café com leite é porque mineiros, né, que produziam leite e cafeicultores paulistas se alternavam no poder, tá? E dentro dessa política nós temos várias variáveis não ficou muito bom, né? Mas vamos lá. Nós temos o coronelismo também, né? Os coronéis que acabavam fazendo currais eleitorais, era um sistema político baseado nessa liderança local dos coronéis mesmo, tá? Que acabavam auxiliando nessa política do café com leite. Então, existiam os votos de cabresto. Por que existiam os votos de cabresto? Porque esses coronéis comandavam os votos dos seus trabalhadores. Então, fulano tem que votar em ciclano e pronto. Se você não votar, eu vou, né, tomar as medidas cabíveis, que naquela época era, né, de forma violenta, ou então eu vou te demitir, nesse contexto, tá? Então, o coronelismo é sim um poder local. Nós vamos também falar na prova de vocês sobre o encilhamento. Estão lembrados? Da política de Rui Barbosa, na tentativa de melhorar e desenvolver o processo industrial. O que é feito, né? Eles começam, para poder valorizar, eles começam a estimular a indústria. Como? Né? Emprestando dinheiro.
O problema é que eles não tinham dinheiro, o governo não tinha dinheiro para emprestar e vai à Casa da Moeda para emitir mais papel moeda, vamos circular mais dinheiro. Isso causa um problema seríssimo, né? Por quê? Porque aumenta a inflação. Vai acontecer muitas indústrias fantasmas, muitas pessoas vão lá para pegar esse dinheiro, mas de fato não constrói indústrias, ou seja, né, não bota o dinheiro para circular. E no período entre guerras aí, de 18 a 39, né, quando termina a Primeira Guerra Mundial até iniciar a Segunda, que é o período entre guerras, nós vamos ver Revolução Russa, nós vamos ver crise de 29, tá? Nós vamos ver a ascensão dos totalitarismos, que foi nosso último conteúdo, e é importante também esse período entre guerras, tá? Então vocês vão ver várias crises econômicas acontecendo aí, ok? Bom, vamos lá. A crise de 29 foi a principal crise econômica, sem dúvida nenhuma, ok? E ela foi uma crise sem precedentes para a história, porque todos os países capitalistas sofreram, inclusive o Brasil, tá? Essa crise de superprodução. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial e começaram a suprir todo o mercado europeu, né? Então começaram a produzir muito. E produziram. Só que em determinado momento esses países pós Primeira Guerra Mundial começaram a tentar recuperar suas economias com protecionismo. Então pararam ou diminuíram as compras, né, que realizavam dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não pararam de produzir, continuaram produzindo. Então você tem muito produto para pouca gente comprando, tá? Então essa crise de superprodução com certeza vai acontecer de valorização da moeda. Nós chamamos isso de crack da Bolsa de Nova York, tá? Porque quebrou a Bolsa de Nova York. E qual a consequência aqui no Brasil? Uma crise enorme, né, na lavoura cafeeira. Por quê? Porque o nosso principal comprador de café era, sem dúvida, os Estados Unidos. E na crise eles pararam de importar nosso café, tá bom? Depois nós vamos falar sobre os fascismos. É interessante falar, o fascismo italiano, o nazismo alemão e o franquismo têm algumas características em comum, tá? E uma dessas, né, principalmente do fascismo italiano, é o nacionalismo, a valorização do espírito, né, muito, eu chego a dizer que é romantismo até, mas é a beligerância, ou seja, o esforço pela guerra, para a guerra, tá? O culto, a ação, essa questão do romantismo mesmo, e o esforço de expandir, tanto é que eles foram para o norte da África, tá ok? E aí, falando de fontes históricas, nós temos uma belíssima fonte histórica, que é um livro. Em qualquer boa livraria vocês podem encontrar, inclusive eu acho que eu tenho até em PDF esse material, que é o Diário, né, de Anne Frank. Eu tenho até em HQ, depois vocês me lembram para eu botar para vocês, tá bom? Então é importante esses registros da Segunda Guerra através desse diário, né, porque conta a visão de uma menina judia, né, israelita, passando por todo esse problema de se esconder, enfim, tá? Então o diário é sim um documento histórico, é importante a gente falar sobre, tá? E a última questão também está falando sobre fascismos, e é importante vocês olharem isso aí, tá? Tanto a ascensão dos partidos fascistas, né, na Itália quanto na Alemanha apresenta algumas diferenças e aspectos comuns, e é isso que vai trabalhar, tá ok? Meus queridos, um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Estuda para a prova, por favor, tá bom? Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!